Boa noite, meus queridos. Estou aqui nessa noite para trazer uma palavra especial para você e para mim também. Olha o que diz a Bíblia em Lucas 4, de 1 a 4. Diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Que coisa bacana, né? As Escrituras nos ensinam nós obedecermos a palavra de Deus. Isso é um negócio muito importante para você entender nessa pequena pregação que eu vou trazer ao teu coração e ao meu também. Porque o Senhor Jesus não quis transformar a pedra em pão. Porque Jesus não queria desobedecer a palavra de Deus. Jesus nos deu um grande exemplo de obediência aqui através desta palavra. Tem muitas pessoas querendo fazer tudo o que o Senhor Jesus fez na terra, expulsar demônio, curar enfermos, ter grande multidão acompanhando como seguidores, viver uma vida próspera aqui na terra. Jesus então nos chamou para sermos seu imitador. Só que quando se refere à obediência, a coisa fica difícil para nós crentes. E aí eu também estou incluído, não é fácil. Obedecer a palavra de Deus em tudo que está escrito em nossas vidas, não é fácil. Eu tenho recebido muitas mensagens com este versículo e capítulo que eu vou falar aqui agora. Eu acredito que você tem recebido também dos amigos, das pessoas que você conhece, dos teus familiares. Tenho certeza. Lá em Isaías 26:20, olha o que diz a Bíblia, Isaías 26:20. Vamos lá, está escrito aqui na palavra de Deus. Eu recebi demais. Diz assim: Vai, pois, povo meu, nós crentes, entra nos teus quartos e fecha a tua porta sobre ti. Esconde só por um momento, até que passe a ira de Deus. Meus amados, aqui, nesse tempo presente, o que eu já recebi dessa palavra no meu computadorzinho foi muitas mensagens nesse sentido. Mas sabe por quê? Porque o que nós estamos passando atualmente aqui no Brasil e no mundo todo nos ameaça a morte. Então, quando essa ameaça da morte vem, a gente diz assim: temos que cumprir a palavra de Deus. Eu tenho que me trancar no quarto. Eu não posso sair. Todo mundo mandou essas mensagens para milhares de pessoas. Eu creio no que está escrito aqui. Eu acho que nós devemos obedecer a lei de Deus e a lei dos homens. Mas a lei de Deus, a Bíblia diz que é para nós cumprirmos toda. Por que essa parte, quando realmente vem sobre a morte, a gente diz: eu tenho que cumprir, porque todo mundo tem medo de morrer? Mas por que, quando a palavra de Deus diz lá em Malaquias 3:10, trazei o dízimo à casa de Deus, para que não falte mantimento na tua casa, fazei prova de mim? Isso também é um mandamento de Deus. E se a gente não cumprir esse mandamento de Deus, morre muitas coisas em nossas vidas. Muitas vezes morre a nossa saúde, temos que gastar dinheiro com medicamento. Muitas vezes morre o nosso carro, que dá problema no motor e a gente vai gastar dinheiro. Muitas coisas, as empresas às vezes fecham, vão à falência. O recurso que se recebe mensal não dá para nada. Por quê? Porque nós obedecemos uma parte. Quando realmente vem em direção a nós uma ameaça de morte, todo mundo para o quarto se trancar, não sai. Mas quando Deus diz trazer os dízimos e as ofertas à casa do Senhor, aí a gente descumpre essa palavra. Meus amados, Deus está trazendo esse momento para nós, para mim e para você que está me escutando, para a gente fazer um conserto em nossas vidas. Não é só cumprir uma parte da Bíblia Sagrada e deixar o restante sem cumprir. Não funciona em nossas vidas viver dessa maneira. Você vai aprender hoje aqui uma grande coisa.
Deus resolve as nossas necessidades. Isso é muito importante que você está ouvindo aqui agora. Deus resolve as nossas necessidades. Deus não anda em nossas necessidades. Quem anda é o inimigo de nossas almas, sempre procurando nos mostrar uma saída para o pecado. Nós não devemos agir pelas nossas necessidades. O Senhor Jesus estava naquele momento com muita fome e o diabo imediatamente ofereceu uma saída para que fosse resolvido, mas levaria Jesus para o pecado. Pela vaidade, pelo orgulho, pela soberba, Jesus preferiu obedecer. Por isso que a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Vamos trazer o novo para a nossa vida, meus amados. Vamos cumprir com o que a palavra de Deus diz. Eu gostei muito de receber de muitas pessoas. Tranca no teu quarto, fecha a porta, até que passe a ira de Deus. Eu concordo. Aí eu vi todo mundo cumprindo. A outra parte da Bíblia que não mexe com a nossa saúde, que não nos ameaça a morte, a gente esquece e não cumpre com a palavra de Deus. O mal que você faz ou fez, o inimigo não vai tentar esconder, não. Ele é o próprio encarregado de fazer todas as pessoas saberem de tudo de errado que nós fazemos. Não pense que você fez ou ainda está fazendo alguma coisa errada em sua vida, em relação às coisas de Deus, em relação à sua vida pessoal, no dia a dia que você vive, que não será realmente colocado diante das pessoas. O inimigo é expert para colocar na boca das pessoas os nossos erros e as nossas falhas. E você não tem como impedir isto, eu também não. É o preço do pecado. O que você tem que fazer imediatamente é dizer que você está livre, porque Jesus já te perdoou. E o diabo é expert para estar apontando os nossos erros e as nossas falhas. Na passagem anterior, Jesus disse: eu vim para obedecer a palavra do meu Pai. E você aí, como igreja, tem que dizer: eu estou aqui na terra para cumprir a palavra de Deus, para obedecer o que Deus fala comigo. Você vai dizer isso, vai repetir até você acreditar de que você está realmente aqui na terra para cumprir com a palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Isaías 45, 20, né? Exatamente. Olha o que diz aqui, Isaías 45, 20. Deixa eu ir aqui rapidinho na Bíblia Sagrada. Isaías 45, 20. Vamos lá. 45, 20 diz assim: congregai-vos e vinde, chegai-vos junto, vós que escapaste das nações. Então aqui é uma ordem de Deus que está escrito: congregai-vos e vinde junto, vós que escapaste das nações. Isso aqui está escrito em Isaías 45, 20. Lá em Hebreus 10, 25, olha o que diz a Bíblia. Hebreus 10, 25. Que coisa bacana, como se complementa aqui, né? O Antigo Testamento com o Novo Testamento. Hebreus 10, 25. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Tremendo isso aqui. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Você vê, meus amados, que nós descumprimos com parte da palavra de Deus. Agora Deus diz: congregai-vos e vinde, vós que escapaste das nações pecaminosas. E aqui em Hebreus, no Novo Testamento, diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Nós damos muitas desculpas para não estar nos cultos, para não participar das reuniões. Mas as coisas que é interesse, muitas vezes pessoal, a gente prioriza. Mas como todo mundo está priorizando agora, hoje, a palavra de Deus, está trancada em sua casa, até que o mal passe. Por que nós não priorizamos também o que Deus diz? Congregai-vos, vinde, vós que escapaste das nações. Não fazei, a Bíblia diz, é bem claro aqui, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Então nós damos muitas desculpas. Eu senti dor de cabeça. Eu trabalhei demais. Eu estava cansada. Mas ninguém está dando desculpa hoje para não estar em casa trancado, para evitar com que o coronavírus pegue, né? Então, você está cumprindo a palavra de Deus, porque é uma ameaça à morte.
Nós não podemos cumprir a palavra de Deus só nesse sentido, nós temos que cumprir a palavra de Deus completa. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela funciona em nossas vidas e gera resultado. Não deveremos aceitar opiniões que encurtem os nossos caminhos. Isto é laço. Nós vamos agora a Lucas 4, 6, 7, 8. Vamos ver o que Jesus respondeu ali para o inimigo que quis encurtar o caminho dele, para as coisas que ele tinha vindo aqui para a terra para cumprir. Olha o que a Bíblia diz, Lucas 4, 6, 7, 8. Olha o que diz a Bíblia. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, Jesus, tudo isso é teu, a terra, os tesouros. E Jesus respondendo disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorará somente o Senhor teu Deus. Satanás queria encurtar o caminho através de laço para o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: Jesus, tu vieste para conquistar o mundo, conquistar tudo de volta que teu pai perdeu devido ao pecado da humanidade. Aqui está uma grande oportunidade, Jesus. Te ajoelha diante de mim. Só um pouquinho, ninguém vai saber, só está aqui eu e você. Jesus então, de novo respondeu: obedecer a palavra do Deus Pai. Não era daquela maneira que ele iria conquistar de volta os filhos para Deus. Não era se dobrando diante de uma atitude para diminuir o caminho a qual Jesus Cristo tinha vindo para cumprir. Jesus, ele estava na terra para ir à cruz e conquistar através do seu sangue. Então ele resolveu obedecer a palavra de Deus. E é isso que nós temos que fazer. Não deixe o inimigo encurtar caminhos para trazer favorecimento para você através de erros e falhas. Não deixe de maneira nenhuma. O inimigo, ele é expert para querer colocar nós em caminhos totalmente contrários à vontade de Deus. Quem conhece o pai Abraão nas Escrituras, Abraão era como eu e você, um homem comum, não tinha filho, talvez um pouco diferente nesse sentido, mas ele tinha uma grande virtude, ele não questionava, ele obedecia à palavra de Deus. Nosso maior problema hoje é porque nós não nos colocamos dentro da palavra de Deus em obediência. Não nos colocamos. Deus só começa uma nova história em sua vida e na minha se nós formos obedientes à palavra dele. Abraão gerou uma história diferente na vida dele pela obediência. Tem muitas pessoas pensando errado. Deixa Deus trabalhar no meu coração e trazer em minha vida essa unção de obediência. Anote isso, que é muito forte para a sua vida agora. Tem muitas pessoas dizendo: pastor, bispo, Deus está trabalhando nessa área da minha vida, na obediência. Essa pessoa não compreende as coisas de Deus. Se você deseja uma nova história, seja obediente. Obediência não é coisa que Deus te dá. É atitude que você tem que resolver e praticar. Jesus estava com fome de 40 dias no deserto. Ele disse: eu vou obedecer ao meu pai. Abraão foi fiel, disse Abraão. Deus disse para Abraão: vem para cá, ele veio. Vai para lá, e Abraão foi. Deus não mudou o útero de Sara para ela engravidar. Deus não mudou o ovário de Sara para ela engravidar. Deus não mudou os hormônios de Sara para ela engravidar. Deus não precisava de um novo útero, de um novo ovário, de novos hormônios para Sara engravidar, a esposa de Abraão, e ter um filho. Deus precisava da obediência para fazer acontecer o milagre na vida de Sara junto com Abraão. E é isso que Deus está falando contigo agora, nesta noite. Ele está esperando somente você decidir obedecer. A palavra de Deus diz: se você fizer isto, Deus está preparado para gerar uma nova história em sua vida agora em 2020, que é o ano da colheita. O diabo quer usar a tua fome para te destruir. Cuidado, o inimigo de nossas almas é esperto. Tem muitos crentes de várias denominações. Eu estou cansado desta igreja. Eu estou com fome de outras coisas. Eu quero ver coisas novas. Estou desinteressado, desanimado.
Aí a pessoa vai e sai da igreja. O diabo vai agir em cima dessas necessidades. O inimigo não pode perder a oportunidade, ele não perde a oportunidade. Ele lembra de Jesus: tudo isto te dou se prostrado me adorares. Se tu desobedecer a palavra de Deus, eu vou te dar tudo isso. É assim que o inimigo faz. É assim que ele faz. Ele quer que nós venhamos desobedecer a palavra de Deus para ele poder destruir nossas vidas. E ele quer mostrar caminhos diferentes para a gente cair no laço. Não aceite isso em sua vida. Seja cumpridor do que está escrito na palavra de Deus. Cumpra com o que a palavra de Deus diz na tua casa, na tua família. O que a Bíblia diz, como é que nós temos que viver em família. Nós temos que honrar o nosso relacionamento marido e mulher. Nós temos que abençoar os nossos filhos. As mulheres têm que submeter à autoridade do marido. O marido tem que amar as esposas como Cristo amou a igreja. Isso é obedecer a palavra. Mas a gente cumpre um lado e esquece o outro. Nós temos que obedecer em completo. A maior porta para o diabo agir na vida das pessoas é a desobediência. Seja de que natureza for. Olha o que eu vou dizer para vocês, como é muito forte, que está anotado aqui, ó. Casais desobedientes são casais que romperão os casamentos. Você entendeu? Casal desobediente são aqueles que romperão os casamentos. Segundo, filhos desobedientes são filhos que envergonharão seus pais lá na frente. Entendeu? Pais desobedientes às suas lideranças gerarão filhos desobedientes à sua autoridade. Meus amados e amadas, não escaparemos de colher o que plantamos. A obediência é uma postura de poder. Você já tem isso dentro de você. É só querer. Obedeça que vai acontecer. E o que você quer, Deus vai trazer nas suas mãos em nome de Jesus. Anotou? Você anote. Faça um estudo dessa pequena palavra que eu falei. É a obediência que gera o fruto. É na obediência que nós recebemos de Deus o que Ele tem para nós. Assim foi Abraão. Na obediência ele colheu, junto com Sara, numa idade avançada, um filho. E foi um milagre sobrenatural do que aconteceu. Nós medimos nossa obediência no deserto. É quando nós estamos passando na dificuldade. Quando nada está dando certo, quando todas as coisas estão difíceis, passando por dificuldade, o Senhor Jesus estava no deserto quando então preferiu obedecer a palavra de Deus. Se você está passando no deserto, em algumas das necessidades da tua vida, obedeça a palavra de Deus. Se for na área financeira, seja um dizimista, ofertante na casa de Deus. Se for problema de família, procure consertar teu relacionamento, marido e esposa. Se for problema com os filhos, chame teus filhos, converse, acerte dentro do padrão que as Escrituras diz. Ensina teu filho no caminho que deve andar, para que quando cresça não se desvie do caminho do Senhor, porque lá na frente você vai colher. Então nós precisamos obedecer a palavra de Deus. A Bíblia diz: ensina teu filho sentado, andando na rua, por onde você for. Está na hora realmente da gente cumprir com o que está escrito. É um tempo de mudança, sim, mas é um tempo de mudança do nosso coração, do nosso interior, para a gente colher coisas novas em 2020. Então obedeça a palavra de Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, obrigado por este momento, a qual eu entrei aqui na presença, Senhor, de Deus, e Ele me trouxe uma palavra revelada para as pessoas. E eu creio agora em nome de Jesus que essa palavra vai tocar em vidas. E eu creio que essa palavra vai mudar histórias de pessoas daqui para frente. Não vão mais obedecer somente um capítulo e versículo, mandando se trancar em casa, ficar em casa para não pegar o coronavírus até que passe a ira do Senhor. É para obedecer tudo que está escrito, se submeter ao que a palavra de Deus diz. E nós temos que fazer isso para viver uma vida feliz, para que nada venha acontecer, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus negócios, em nome de Jesus. Amém.